A palavra de Deus nos garante que onde estiverem 2 ou 3, ali o Senhor está. Eu creio que o Senhor está aqui essa noite. A presença do Senhor ela é muito real no meio do seu povo, amém? Vamos orar, vamos entregar a Ele esse momento especial de culto que nós vamos passar. Vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque nós podemos sentir que o Senhor está aqui. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra, que neste local é proclamada, nesse local ela é pregada. E que nesta noite, ó Deus, ela possa vir de encontro às nossas necessidades, ela possa vir de encontro às necessidades do nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus, porque podemos nos reunir mais uma vez nessa noite, nesse final de dia, nesse final desta tarde, ó Deus, de domingo. Obrigado porque esse grande privilégio o Senhor tem nos concedido. Que nós possamos, ó Deus, entender como é necessário, como é importante essa reunião, esse encontro que aqui passamos. Que cada vida que aqui presente está possa se entregar totalmente, ó Deus. Possa se entregar ao Senhor, ao Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa ser o centro de todas as atividades realizadas aqui. Esteja, ó Deus, com os irmãos que estão tocando, que estão cantando. Pastor Celso na pregação. Ó Deus, fala aos nossos corações. Que o Senhor possa estar abençoando todos aqueles que estão trabalhando para que essa celebração aconteça. Que nós possamos entender que nós não somos espectadores, mas que cada um aqui presente é uma peça fundamental e ativa nessa celebração. Que nós possamos entregar tudo ao Senhor, tudo aqui realizado seja somente para o Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar esse cântico, crendo que o Senhor está presente, Ele está aqui. Vamos louvar o seu nome. Sempre
presença aqui, nós podemos sentir. Vamos cantar isso? Tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, aleluia.
quero pensar com você nessa noite sobre um tema que diz saúde espiritual. Como vai a sua? E para pensar sobre esse tema, eu convido a você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, porque pela manhã falamos sobre o livro de Atos, Atos capítulo 3, do versos 1 ao verso 10. Atos capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Atos capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Saúde espiritual, como vai a sua? Sobre isso que nós vamos pensar nessa noite, e eu creio que Deus tem muito para falar ao teu coração através da palavra dEle. O compromisso de Deus, querido, é com a palavra dEle, e se o nosso coração estiver aberto, quebrantado, a palavra dEle pode fazer muito na nossa vida. Diz assim o texto, acompanhe comigo. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs em pé e começou a andar. Depois entrou eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém, irmãos? Mais um milagre realizado pelos discípulos através do nome do Senhor Jesus Cristo. Como estamos falando de saúde espiritual, vale também pensar sobre a nossa saúde física, né? Alguns anos atrás, eu posso dizer, que me fizeram uma pergunta que eu parei um pouco. Fizeram: como está a sua saúde? Eu olhei, eu falei: será que eu estou parecendo tão mal assim, Será que está faltando alguma coisa? Perguntaram assim de uma forma tão séria: como vai a sua saúde? Eu fiquei preocupado com aquilo. E aí resolvi então procurar um médico. Havia muito tempo, não sentia nada, estava me sentindo bem, mas as pessoas começaram a perguntar isso, eu fiquei preocupado, Resolvi então procurar um médico e pedir que esse médico me passasse uma bateria de exames, fazer aquele famoso check-up. Então fui fazer os exames, e aí, ao observar os exames, foi detectado então que minha saúde estava, ok, amém. Mas tinha um probleminha, eu não sabia, mas tinha uma taxa de colesterol, chamado o colesterol bom, a taxa dele estava abaixo do normal. E isso poderia me causar problemas no futuro. Se eu não cuidasse, se eu não tomasse as medidas corretas, isso poderia me trazer um problema futuro. Graças a Deus, estamos cuidando disso, e precisamos cuidar ainda mais. Sabe que às vezes, a nossa vida espiritual é da mesma forma. Achamos que quando as coisas não estão dando certo na nossa vida, ou quando as coisas não estão dando errado na nossa vida, estamos caminhando normalmente, sem preocupação alguma, frequentamos a igreja, frequentamos os cultos, frequentamos a escola, e às vezes até os pequenos grupos, achamos que as coisas estão caminhando normalmente, achamos que a nossa vida espiritual também está tudo muito bem, tudo muito tranquilo, mas a verdade é que nós não percebemos que algumas coisinhas que não estão indo bem, podem ser melhoradas, porque se não melhorar, entramos num fator de risco e podem causar sérios problemas para nós no futuro, na nossa vida espiritual. Você entende isso? A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, vai dizer que Jesus dizendo: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amados, assim como na nossa vida,
Não basta estar mais ou menos na nossa vida física, precisamos estar bem plenamente para aproveitar o melhor dessa vida com a nossa família, com os nossos amigos, na igreja, servindo ao Senhor. Na nossa vida espiritual também é da mesma forma. Não basta estar mais ou menos as coisas, não basta caminhar de qualquer maneira, nós precisamos desfrutar dessa vida que Jesus nos oferece, a vida em abundância, que significa plenitude de vida, significa saúde, significa uma vida intensa na presença do Senhor, principalmente na vida espiritual. Quando olhamos para esse texto que acabamos de ler, em Atos capítulo 3, nós vamos ver um dos personagens, que aqui não fala o nome dele, mas é o paralítico, algumas outras versões a dizer o coxo, algumas outras versões a dizer um aleijado. Vai dizer que esse homem era assim de nascença, ele estava com um problema para aquela época, hoje, graças a Deus, depois de muitos recursos para as pessoas com necessidades especiais, graças a Deus, isso não é um problema, isso não é uma doença, mas era no passado. Então, mas só que o problema desse homem não estava em si, no seu problema locomotivo. Havia algo mais envolvendo tudo isso. E aí, olhando para esse homem, o paralítico, nós começamos a perceber que ele vivia numa cultura que ele mesmo criou, e que muitas vezes nós também criamos para nós. É a cultura do quase. Você já viu isso? Aquelas pessoas que quase alguma coisa. Vamos olhar para o texto? Quando olhamos para o texto no verso 2, olha aí o que diz sua Bíblia. Diz o texto que estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença. Ele ia sozinho, sim ou não? Não. Ele estava sendo levado. Ele ia para algum lugar. Ele ia para a porta do templo, depois voltava para casa. É claro que a sua locomoção era limitada, mas ele ia até algum lugar, ou seja, ele quase andava. Ele quase andava. Porém, toda vez que ele precisava locomover, ele dependia de algumas pessoas que o levasse para algum lugar. Diz o texto que era levado um paralítico. Amados, esse homem, ele quase andava. Muitas pessoas têm vivido nessa também. Quase andam. Quase avançam na sua vida espiritual. Muitas vezes nós começamos, muitas pessoas, na verdade, têm a tendência de depender, sempre depende de alguém para que a sua vida espiritual possa avançar. Muitas pessoas pensam o seguinte: olha, se o meu amigo, ou a minha mãe, ou o meu pai, ou meu filho se firmar na fé, eu firmo também. Se ele assumir algum compromisso, eu assumo também. A minha fé está sempre baseada na fé de alguém. Alguém cai, alguém tropeça, alguém cai em pecado, vamos assim dizer, a outra pessoa cai também, porque a sua fé estava dependendo da firmeza de outra pessoa. Você entende? Queridos, muitas pessoas, e muitas vezes nós também, a nossa alegria depende da alegria de outra pessoa. A nossa fé, às vezes, depende da fé de outra pessoa, e isso é um problema. A cultura do quase era um problema, e é um problema para aqueles que buscam algo mais na presença do Senhor Jesus. Ele ainda quase tinha alguma coisa. Diz o texto, no verso 2 ainda, que ele era colocado ali para pedir o quê? Esmolas. Ele trabalhava? Não. Ele ficava vivendo de um pouquinho de um pouquinho de outro. Ele vivia sempre das migalhas das pessoas, da bondade, da benevolência das pessoas. Nunca tinha nada relevante para a sua vida. Quantas vezes, irmãos, nós sabemos que Deus tem sempre muito e muito mais para derramar na nossa vida, mas ficamos sempre vivendo do pouquinho ali, um pouquinho aqui, e isso é um problema. Quase temos a presença do Senhor, depois dessas canções maravilhosas, que nos levaram a experimentar essa essência da presença de Deus revelada aqui nessa celebração. Isso é maravilhoso, mas quantas pessoas só voltam a experimentar isso no domingo que vem à noite? Semana após semana passam e vivem apenas de culto em culto, quando a palavra nos ensina que devemos ser transformados, não de culto em culto, mas de glória em glória, na presença do Senhor.
A presença do Senhor, ela precisa ser revelada em nós, dia após dia, no domingo, na segunda, na terça e assim por diante. Você entende isso, amém? Eu creio, queridos, que nós precisamos ir mais fundo na presença de Deus. Ezequiel, capítulo 47, dos versos 3 ao verso 5, o profeta Ezequiel, ele fala de uma revelação que ele é tomado pelas mãos, e ele é levado a entrar num rio, e as águas começam a bater nos seus pés, e aí ele é levado a entrar mais fundo nesse rio, e as águas começam a bater nos seus joelhos, depois na sua cintura, até dar nos seus lombos, e diz o texto que ele é levado numa profundeza onde ele já não dá mais pé, e aí então, ele se sente completamente tomado pela presença de Deus. Essa deve ser a nossa vida, não de quase, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas completamente inundados pela presença do Senhor. Diz o texto também que aquele homem quase adorava a Deus. Se você olhar para o texto, você vai perceber que ele era colocado na porta chamada Formosa. Era a porta preferida que os judeus usavam para entrar ao templo, para adorar ao Senhor. Quem ia adorar ao Senhor no templo em Jerusalém, sempre gostava de passar por essa porta chamada Porta Formosa, ou seja, aonde aquele paralítico estava sentado, pedindo esmolas, as pessoas passavam alegres, felizes e muitas vezes entoando canções de louvor e adoração a Deus. Ou seja, ele quase adorava a Deus, ouvia canções maravilhosas sendo cantadas em louvor a Deus, as pessoas adentrando o templo, ele quase ouvia as orações, ou melhor, ele ouvia as orações que eram feitas dentro do templo, mas não orava, ele ouvia as canções que eram cantadas por ali, mas não adorava. Muitas vezes nós estamos dentro do templo, mas não adoramos, estamos dentro do templo, mas não oramos. Eu creio, queridos, que o lugar não é assim tão importante, embora seja um momento tão gostoso o tempo que a gente passa no templo junto com nossos irmãos, mas o nosso coração precisa estar completamente na presença do Senhor. Nós não podemos quase adorar ao Senhor. Diz o texto ainda que aquele homem era quase feliz, perto de tudo, perto do templo, perto de pessoas passando o tempo todo, perto do templo, mas longe de Deus, perto das pessoas, mas sem relacionamentos profundos. Quantas vezes estamos no meio da multidão, mas não temos com quem nos abrir? Quantas vezes nós estamos convivendo com muitas pessoas, mas o nosso coração está fechado? Frequentamos o templo, mas estamos tão longe de Deus. Irmãos, meditando nesse texto, o Espírito Santo me trouxe alguns pensamentos importantes sobre a nossa saúde espiritual, que eu quero compartilhar com você. Eu percebo que o coxo descrito aqui nesse texto, esse paralítico, ele até sabia que Deus poderia fazer muito mais por ele. Nós somos comparados com esse coxo, que até sabemos que Deus pode fazer muito mais na nossa vida, mas não aproveitamos ao máximo do que Deus tem para nós. Vivemos numa situação de risco, onde o diabo pode ter liberdade para agir, mas glória a Deus, que o nosso Deus é maior, amém? E Ele está aqui hoje. A palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual, sim ou não, queridos? Precisamos, porque o diabo está ao nosso derredor. Mas eu entendo também, queridos, que Deus quer trazer restauração para a nossa vida e para a vida daqueles que andam numa situação de risco. Quando olhamos para esse texto, Pedro e João estão paralelamente, os dois, simbolizando a figura de Cristo. E através da ação desse homem, através do nome de Jesus, de João e de Pedro, Deus faz um milagre na vida daquele paralítico. E eu creio que através do nome de Jesus, Ele pode trazer restauração também na nossa vida. Pode restaurar aquilo que se havia perdido. Quando olhamos ainda mais na sequência desse texto, a partir do verso 4, nós vamos ver como que
através do nome de Jesus, a cura que esse homem recebe, a situação que esse homem se encontra, agora começa a ser transformada. Eu creio que você também nessa noite, você que está com o coração que precisa de restauração, você que está aqui hoje precisa entender e crer nesse Jesus maravilhoso, como que Jesus pode fazer isso na sua vida. O verso 4 começa dizendo que Pedro e João olharam bem para ele. Interessante, queridos, que Jesus sempre está atento em você. Tem um texto que fala, o texto do Evangelho fala que Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Você lembra desse texto também? Todos lembram. Mas alguém certa vez disse que Zaqueu subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus. Eu não creio nisso. Porque quando Zaqueu sobe na árvore, num sicômoro, diz o texto, aquela árvore que são de folhas fechadas, quase que um espinheiro, ninguém ia subir numa árvore cheia de espinho para chamar a atenção de Jesus. Quando Zaqueu sobe aquela árvore, Jesus já estava atento a Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero cear com você. Amados, Pedro e João iam entrando no templo, e quando olham para aquele paralítico, quando eles percebem, ele já está olhando para esse paralítico. E é interessante, queridos, que muitas vezes nós achamos que Deus nos abandonou, que Deus deixou a gente de lado e passamos a viver a nossa vida. Olha, eu acho que Deus está trabalhando na minha vida, mas ao mesmo tempo acho que Deus não está trabalhando. Quando Pedro e João olham para aquele homem, eles percebem o que realmente aquele homem está passando. Aquele homem está vivenciando um momento de crise na sua vida, que muitas vezes nós também vivenciamos. Deus está olhando para cada um de nós. Ele sabe e te vê no secreto. A palavra de Deus vai dizer que, por mais que eu fuja para o mais alto das montanhas, Deus ali está. Por mais que eu me aprofunde no mais fundo dos mares, ali também Deus está. Deus tem visto, querido, muitas vezes aquelas pessoas que têm se sentido sozinhas, amarguradas, que se escondem no canto da casa, quando ninguém está vendo, e começam a chorar, com seus corações tristes e amargurados. O texto ainda vai dizer no verso 4, que Pedro e João dizem para aquele homem: olha para nós. Como assim, se aquele homem estava pedindo esmola a todas as pessoas que estavam passando ali? É interessante que, para a gente entender isso, é necessário a gente perceber como aquele homem estava pedindo esmola. Aquele homem não estava olhando para cima, estava olhando para baixo. Pedro e João olham para ele e falam: olha para nós. Talvez envergonhado por causa dos seus grandes problemas, por causa das grandes situações complicadas que ele passou durante sua vida, as humilhações, os desprezos, as privações. Muitas vezes, queridos, as dificuldades na vida das pessoas, as feridas interiores causam dificuldades que travam, que começam a causar situações complicadas nas suas vidas. Amado, quando Pedro e João olha para aquele paralítico e pede: olha para nós, aquele homem estava olhando para baixo, mas ao mesmo tempo ele pede: olha para nós, ou seja, olha para cima. A palavra de Deus em Salmo 121, verso 1 e 2 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Eu creio, queridos, que quando passamos por situações complicadas na nossa vida, pensamos em desistir. Pensamos em deixar de seguir adiante, de seguir os planos de Deus para a nossa vida. Mas eu sei que sempre Jesus vem como usando a vida de alguém, falando: ei, olha para mim, porque eu sempre estive com você, e eu quero continuar com você. Eu quero estender as minhas mãos para você e te segurar bem firme. Diz o texto ainda no verso 5, que aquele homem começa a olhar para Pedro e João atentamente.
ele muda então da sua atitude, ele deixa de olhar para baixo e começa a olhar atentamente para Pedro e João. O homem que estava amargurado, envergonhado por causa dos seus problemas, agora muda a sua atitude. Eu lembro muito bem, há muitos anos atrás, quando eu ainda não estava tão firme na presença do Senhor, havia um grupo, e esse grupo, essa banda ainda existe até hoje, mas no passado essa banda era muito mais forte, chamada Raimundos. Quantos aqui lembram dessa banda no passado? E tinha o seu vocalista, chamava-se Rodolfo Abrantes. E eu gostava das canções, embora fossem canções terríveis, né, as suas letras, mas muitos jovens da minha época seguiam essa banda, e eu já era um cristão, já frequentava a igreja, mas me deixava levar por essas canções. Até que um dia, assistindo o Jornal Nacional, o repórter traz uma notícia dizendo o seguinte: a partir de hoje, Rodolfo Abrantes não é mais o vocalista da banda Raimundos. Ele resolve seguir uma carreira cristã e deixou tudo para trás. Aquilo mexeu comigo naquela noite. E eu pensei, poxa, eu que se dizia um cristão, mas as minhas atitudes não eram de cristãos. E esse homem que estava seguindo no auge da sua carreira, deixa tudo isso para viver agora como eu, seguindo um Jesus que eu falava que acreditava. Ele mudou, e junto com a sua mudança, me levou a mudar mais drasticamente também na minha vida. E certa vez ele disse, agora depois de ser transformado pelo poder do Evangelho, ele disse o seguinte: nada muda se a gente não muda. Muitas vezes começamos a pensar que as circunstâncias precisam mudar ao nosso redor, muitas vezes pensamos que as pessoas que nos ofendem, as pessoas precisam mudar, mas eu mesmo não estou disposto a essa mudança. Quando eu me coloco diante do Senhor, querido, e busco a mudança em mim, e desejo então tomar uma mudança de atitude, Deus começa a trabalhar na nossa vida. Aquele paralítico que estava olhando para baixo, envergonhado, com problemas, agora olha atentamente para João e Pedro, que são figuras de Jesus. Então, se eu e você, cada dia mais, começar a olhar para Jesus, como autor e consumador na nossa fé, muita restauração virá, e seremos renovados, dia após dia, pelo poder de Deus. Talvez você está aqui nessa noite, vivenciando também essas crises, amargurado, angustiado, mas eu creio que Deus está nos convidando nesse tempo, convidando a você a olhar para Jesus Cristo, que é o Senhor das nossas vidas, irmão. Eu creio nisso. Jesus, quando olhamos ainda para o verso 6, o que aquele homem estava pedindo era esmolas. Ele estava pedindo um pouco de dinheiro para que ele pudesse amanhã ser trazido mais uma vez para aquele lugar, ser colocado mais uma vez naquele lugar. Mas é interessante que o verso 6, o Pedro e João vai dizer o seguinte: olha, nós não temos prata e não temos ouro. Era isso que o homem estava pedindo, alguns centavos. E Pedro e João diz: nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos. O que eles tinham, irmãos? Nome de Jesus Cristo sobre a vida deles. E aí Pedro e João vai dizer: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Queridos, interessante que por mais dinheiro que João e Pedro tivessem, por mais prata que esses homens tivessem, e doasse todos os bens daquele homem, principalmente naquela época, nenhum dinheiro que aquele homem, que aquele paralítico pedisse ou tivesse, daria condições dele alcançar aquilo que ele estava buscando, ou seja, dele ser curado. Por mais que Pedro e João desse todos os bens da terra para aquele homem, ele ia gastar todos os bens, ia morrer do mesmo jeito. Você entende isso? Nem sempre o dinheiro resolve as coisas, nem sempre a prata e o ouro resolvem. E Pedro e João sabiam disso, entendiam que não era prata e nem ouro que aquele homem precisava, ele precisava do nome de Jesus. Talvez, querido, não é nem de prata nem de ouro que você precisa nessa noite, mas do nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Queridos, Efésios capítulo 3, verso 20, vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensando, segundo o poder que em nós opera.
Jesus sempre nos dá muito mais. Talvez você está pedindo uma coisa e não está recebendo. Entenda, o que Jesus está preparando é muito mais do que você está pedindo. Talvez você está pedindo cura, mas o que Jesus está querendo trazer para você é restauração, e restauração familiar. Saiba, querido, que quanto mais nós nos envolvemos com Deus, quanto mais nós nos colocamos diante do Senhor, mais Jesus vem revelando em nós aquilo que precisa ser transformado. Ainda, Jesus nos ajuda a levantar e firmar os nossos passos. Pela manhã, na escola bíblica, nós falamos de relacionamento discipulador. Que quando uma pessoa é salva, é muito bom quando tem alguém mais experiente ao lado dela, para ajudá-la a caminhar os primeiros passos, ajudá-la a desenvolver na sua caminhada cristã. Eu creio que Jesus providencia isso para aqueles que estão com o coração aberto. Na minha época de adolescente, quando eu me converti ao Senhor Jesus, ainda não tinha, infelizmente, as reuniões em pequenos grupos. Mas tinha a igreja que se reunia, muitas vezes nas casas, através dos cultos, dos lares, de uma outra forma. Mas tinham pessoas que Deus usou, especialmente para discipular a minha vida. E até hoje, eu sou grato a Deus pela vida dessas pessoas. O verso 7 vai dizer que aquele homem, depois de olhar para Pedro e João, depois de olhar atentamente, mudar a sua atitude, depois de Pedro e João deixar essa palavra com ele, levanta e anda, aquele homem começa a levantar debilitado, mas as mãos de Pedro e João estavam ali para ajudá-lo a levantar. Eu queria que você olhasse para o lado e visse essa pessoa que está ao seu lado. Eu não sei se é seu parente, sua família. Muitos aqui estão ao lado da esposa, dos filhos. Deus está te chamando, querido, para ajudar essa pessoa todo dia, para ser um parceiro, para ser um auxiliador, porque Deus, Ele quer mostrar a presença dEle para aquela pessoa, para essa pessoa que está do seu lado, ou para as pessoas que fazem parte da sua vida, a presença dEle através da sua vida. Salmo 103, verso 14 diz: pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Deus sabe que nós precisamos de cuidados, queridos. Deus sabe que falhamos. Deus sabe que muitas vezes nós vamos precisar de ajuda. Quando o nosso coração está quebrantado, aberto, Ele prepara essa ajuda para nós. Isaías 41, verso 10, vai dizer: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O Senhor, Ele sempre vai providenciar suporte para te ajudar na caminhada. Não desista. Talvez você está triste por causa de algumas quedas, de algumas situações. Levanta a cabeça. Faça como esse homem. Olhe atentamente, mas para Jesus. E Ele vai te suprir nas suas maiores necessidades. Lembra do homem, desse mesmo homem que vivia a cultura do quase? No verso 8, diz o texto que ele deu um salto e se pôs em pé, e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ele era quase feliz, mas agora esse homem mudou a atitude, Jesus curou, e agora ele era completamente feliz. Ele não quase mais andava, agora ele podia andar sozinho, amém? Agora ele não apenas andava sozinho, mas como saltitava, pulava de alegria. Aquele homem que quase adorava a Deus, ele podia adorar e gritar a plenos pulmões: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem que não tinha forças nem para ficar em pé, agora podia testemunhar com ousadia o que Jesus havia feito na vida dele. Ele podia agora não mais ser quase feliz, mas feliz por completo, não dependendo das esmolas, não dependendo de migalhas, não dependendo de prata e nem de ouro, mas somente do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, queridos, que quando nós estamos com o coração quebrantado, esperando a ação de Deus,
Deus trabalha na nossa vida. Amém? Eu queria que você prestasse atenção nessa última história, nós vamos encerrar. Eu quero encerrar contando essa história que eu ouvi. Vai dizer uma história que Deus resolveu experimentar os seus anjos, um de seus anjos. E é interessante que um anjo se apresentou diante de Deus e falou: Deus, pode contar comigo. É uma história, tá, queridos? Deus, pode contar comigo. O que o senhor precisa? Ele falou o seguinte: olha, eu quero que você desça até a terra e procure para mim a coisa mais valiosa, a coisa mais linda, mais preciosa que você achar lá, e traga para mim. E o anjo se empolgou com aquela ordem de Deus e desceu à terra. E ele vasculhou sobre toda a face da terra, procurou de um lado, procurou do outro, e achou uma linda pedra de diamante, lapidada, uma das mais bonitas que alguém possa ter visto. Ele então, feliz da vida, crendo que era aquilo que seria a coisa mais preciosa sobre a terra, pega aquela pedra de diamante e leva até Deus. E aí chega feliz e Deus fala: olha, parabéns pelo seu esforço, essa pedra de diamante é muito linda, mas essa não é a coisa mais preciosa sobre a terra. Então o anjo, meio triste, cabisbaixo, ele ainda querendo provar suas grandes habilidades para Deus, ele desce mais uma vez agora sobre os mares, e vasculha do mais profundo dos mares, e ele acha uma pérola, a pérola mais preciosa, mais linda, maravilhosa. Ele se encanta com aquela pérola e fala: essa deve ser a coisa mais preciosa que Deus quer ver. E ele então pega aquela linda pérola e leva diante de Deus. E Deus fala mais uma vez com ele: olha, anjo, parabéns pelo seu esforço. Essa pérola realmente é muito linda, uma grande criação que eu fiz, mas ainda assim não é a coisa mais preciosa que existe sobre a terra. O anjo então fica triste, desce mais uma vez na terra, ele se escora numa pedra, triste, pensando o que poderia agradar o coração de Deus, o que poderia impressionar o grandioso Deus. E ali debruçado naquela pedra, pensando sobre o que poderia agradar o coração de Deus, ele ouve ao longe alguém falando e chorando. E ele corre por trás da pedra, às espreitas, e observa ao longe um jovem que estava chorando, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Oh, Deus, me perdoa. Eu sou falho, mas me perdoa. Mas aquele anjo vê aquele jovem chorando, pedindo perdão pelos seus pecados a Deus, mas ao mesmo tempo, aquele jovem estava glorificando a Deus pelos seus grandes feitos na sua vida. E é aquele anjo encantado com com aquela visão maravilhosa daquele jovem. Ele vai até perto daquele jovem, sem o jovem perceber, e colhe as lágrimas que caíam dos olhos daquele jovem. E ele chega até Deus e apresenta diante do Senhor. E aí, quando o Senhor vê aquelas lágrimas, ele fala: olha, meu anjo, parabéns. Não é um diamante mais precioso, e nem a pérola mais preciosa, nem edifícios, nem construções, mas é de um coração quebrantado, e de um coração que me adora, que o meu coração se agrada. É dessas coisas que eu estou querendo ver sobre a terra. A palavra de Deus, em Salmo 34, verso 18, vai dizer: perto está o Senhor dos que o têm um coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. O que Deus está querendo de nós, querido? Dar vida e vida em abundância. Muitas vezes achamos que caminhamos na nossa vida normalmente, como quem leva a vida, como se nada tivesse acontecendo. Mas precisamos olhar profundamente para dentro do nosso ser e entregar por completo o nosso coração a Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé, e eu quero orar pela sua vida nessa noite. Um coração quebrantado e contrito é o que Deus espera. Como está a sua saúde espiritual hoje? Como está o seu coração hoje? Será que não está como aquele simbolizado aqui nessa mensagem por aquele paralítico, envergonhado,
cabisbaixo, sofrido, Deus quer trazer restauração nessa noite. Quero convidar você a abaixar sua cabeça, a fechar os seus olhos e fazer um desafio a você nessa noite. Você que precisa de restauração, você que está com o coração, como desse jovem dessa história, coração quebrantado, eu convido a você a orar ao Senhor nesse instante, a dizer: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso muito mais ser restaurado. Talvez a vergonha, a dor, as lutas, as crises, as circunstâncias que te envolvem, tenham impedido você de se entregar por completo a esse Deus maravilhoso. Mas há um desejo no coração de Deus, de ver seus filhos se entregando cada vez mais à sua presença. Eu creio, querido, que nessa noite Deus quer falar ao teu coração. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te glorificamos nessa noite. Te glorificamos porque Tu és Deus. Toda honra, toda glória e louvor sejam dados a Ti. Aqui estão os Teus filhos, diante do Teu altar, diante da Tua presença, Deus. Muitas vezes as circunstâncias, as feridas do passado vêm tentando assombrar, mas quando nos quebrantamos diante do Senhor, o Senhor vem trazendo perdão, restauração sobre as nossas vidas. Ó Deus, que nesse instante, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha trazer cura e restauração a essas vidas. Se alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Ti, que eles possam estar fazendo isso, crendo no nome poderoso de Jesus. Se alguém aqui nessa noite que já é um cristão há muito tempo, mas que entende que precisa se colocar ainda mais na Tua presença, que nessa noite eles venham se derramar diante do Senhor, serem renovados, fortalecidos, entendendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que eles saiam daqui nessa noite com o coração transbordante da graça do Senhor, não para viver numa cultura de quase isso, quase aquilo, mas viver completamente a vida em abundância que o Senhor oferece àqueles que se chegam a Ti. Ó Deus, esse é o nosso clamor nessa noite. Ouve a nossa oração. É o que pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, igreja?